bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos colaboradores, trabalhadores da saúde. Hoje eu estou recebendo a doutora Tereza Cristina Endo. Ela que é psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, assessora técnica na área técnica álcool e drogas e outras drogas, né? Ou outras drogas, porque a gente não pode falar em uma droga só, né? Nós vivemos num mundo tão tumultuado que não são só as drogas que fazem mal, e por isso nós estamos aqui conversando com a Tereza Cristina Endo. Ela que é doutora pela PUC, tem a sua tese de doutorado, a saúde mental à margem do SUS. Tereza, primeiramente, muito bem-vinda. Como eu falei, nós vamos bater um papo, conversar um pouquinho, trazer a sua experiência já de 25 anos na área do Sistema Único de Saúde e que possa levar o seu conhecimento a todos, ou democratizar esse conhecimento. Eu acho que tem muito a ver com o que nós vamos conversar aqui, não é isso? É isso. Eu agradeço bastante essa oportunidade, acho que é sempre bom a gente conseguir conversar, falar da nossa prática. Muitas vezes as pessoas passam pelo SUS, não deixam a sua história, ninguém conhece o que ela viveu em termos de cotidiano do seu trabalho. Acho importante que mais pessoas possam vir aqui mesmo e dizer do que foram os anos de trabalho no SUS. E nós vamos conversar hoje sobre a saúde mental do adulto. Eu falo conversar porque nós não somos donos de verdade. Nós somos, na verdade, apenas o meio da gente poder transformar ou mudar ideias ou construir ideias. Eu acho que esse é um princípio, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre rodas de conversa, que foi um projeto que aconteceu no mês agora de agosto. Foi uma semana inteira que vocês trabalharam. E eu quero, a partir desse momento, que você nos explique um pouquinho sobre a roda de conversa, né? O que é, e a gente poder, para que as pessoas possam entender realmente o que aconteceu nessa semana do mês de agosto. A roda de conversa é uma estratégia de trabalho, né, de educação permanente, em que você quebra a hierarquia de saberes e de poderes. Quando você coloca todo mundo na mesma dimensão do espaço físico, em que cada um tem uma voz e uma vez para sua fala, em que não se tem alguém que sabe e alguém que não sabe vai receber aquele conhecimento passivamente. Todos ali estão como se fosse numa tábua redonda. Pensar. O princípio é de que todos ali têm em si um conhecimento, vão fazer trocas, vão fazer perguntas, vão receber também o conhecimento do outro. É, na verdade, um jeito de trabalhar, uma estratégia de trabalhar para disparar questões, não só do ponto de vista formal, mas em que o subjetivo apareça. De repente, eu estou ouvindo alguém falar e aquilo me remete a alguma outra questão. Então, a gente pensa muito que a formação, ela não se dá só de uma forma objetiva. Eu não pego um livro ou ouço alguma coisa e reproduzo aquilo, e aquilo quer dizer que eu passa esteja... a ser a verdade. Me apropriando do conhecimento. A apropriação, ela passa necessariamente por uma questão subjetiva. A questão subjetiva está carregada da história do indivíduo, do momento em que ele passa e das questões que são levantadas a partir do conhecimento novo que se pousa no antigo. Então, a estratégia de roda de conversa é um momento ali desse curso mais amplo do Rede Sampa, em que as pessoas têm essa possibilidade do diálogo, a partir de um tema disparador, a partir de um convidado. Então, nós recebemos o querido Paulo Amarante, ele é uma referência nacional e também internacional do que foi, o que tem sido, desafios da reforma psiquiátrica aqui no Brasil. Então, ele com a fala disparadora vai provocando ressonâncias nas pessoas que estão ouvindo e aí, a partir disso, a roda acontece. Então, a roda não acontece só com um ou com outro, ela precisa de todos ali envolvidos. Então, é uma estratégia horizontal, né, onde se democratiza o saber. E de onde saiu o tema Atenção à Saúde Mental do Adulto
e as situações das crises. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de crise, a primeira ideia é que a pessoa está quebrando tudo, que ela está descompensada, que ela está quebrando um vaso, que ela está xingando, que ela está agredindo alguém, ou que ela está tentando contra a própria vida, numa tentativa de suicídio, sempre em termos muito exagerados. E às vezes não. Às vezes a crise reside no indivíduo de forma silenciosa, discreta, e a pessoa carrega um intenso sofrimento psíquico e ninguém percebe isso. Uma outra coisa importante da crise é que ela não está focalizada no indivíduo, como a gente costuma pensar e como a gente costuma conduzir a pessoa que está em crise. A gente leva no médico, aí leva no pronto-socorro, aí ela é medicada, ela é internada, e é como se retirasse o problema da situação em que eclodiu a crise. O que a saúde mental vem pensando em fortalecer? Que a crise ela sempre nasce de um entorno. Aquele entorno familiar, o entorno do trabalho, o entorno de uma comunidade. Muitas vezes a gente percebe que a pessoa começa a entrar em crise por uma situação de bullying na escola, por uma situação de rechaço no trabalho, de desqualificação na família. E Ou tudo seja, isso é disparador de uma crise. A crise é só a pontinha do iceberg. Exatamente. Né? Exatamente. Quer dizer, então, isso muda um pouco o enfoque, e é isso que a gente estava conversando, porque o enfoque não é a crise em si, não é o fato da pessoa estar quebrando as coisas, não é o fato dela ter um quadro depressivo. Vocês buscam mais, é o que está por trás de tudo isso. Isso. É o que está alimentando esta crise, é isso? É exatamente isso, porque pode acontecer o mesmo evento em duas pessoas diferentes. O avião cai na cabeça de um e cai na cabeça de outro. Como cada um vai lidar com isso? A história de vida dessa pessoa, as condições dela, psíquicas, os recursos psíquicos dela, é que vão, numa determinada situação, fazer com que ela suporte isso de uma forma ou de outra. Então, a gente entra aí com o sujeito, com o subjetivo. É isso que a saúde mental pensa, assim, num projeto terapêutico singular, que é o que a gente prega, né, em todas as unidades de saúde, é que cada pessoa tem a sua singularidade. O modo como ela vai lidar com um acontecimento ruim na vida dela, com um momento de vida, é muito peculiar. E é para isso que a gente precisa estar atento. A saúde mental precisa. Quem vai atender essa pessoa precisa estar atento a essa especificidade. Né? Ou seja, o intuito de uma roda de conversa, levando isso para os trabalhadores na saúde e tudo mais, é despertar este outro olhar? Exatamente isso. Essa escuta para o outro que vem com sofrimento, com uma dor que é singular. Então, essa escuta precisa estar muito afinada, que ela pode estar muito escamoteada, assim, num caso leve, e que lá dentro daquele caso leve reside um sofrimento intenso, de uma gravidade intensa, que precisa ser considerado. É um desafio e tanto no tratamento, então, ou é um desafio o encarar tudo isso, né? Esse processo todo, essa mudança, que não é só dar o remédio. É entender e tentar desconstruir o fator causal das coisas. Como que o profissional de saúde pode ajudar nesse sentido? Ampliando mesmo a questão. É muito importante para a pessoa que ela perceba que quando ela procura ajuda ou quando ela procura um atendimento, ela consiga derrubar isso de que ela é louca, de que ela é responsável, de que ela é o tormento da família. Então, quando você retira o indivíduo desse lugar, né, é quase um lugar criminoso, porque ele ouve isso da família muitas vezes, né? Se não fosse por você, a minha vida seria outra, né? Ele é incriminado na família, às vezes por uma desgraça familiar, né? E coloca esse indivíduo numa outra situação. Né? Na verdade, muitas vezes, quem nos procura é o mais forte da família, é o mais sensível, é o mais saudável. Porque justamente, às vezes, ele entra em crise porque não suporta a situação enlouquecedora da família.
Então, quando você vai chamar a família, muitas vezes você vê pessoas com muito mais problemática em saúde mental do que o próprio indivíduo que vem te procurar. Então, é uma quebra aí desses valores, é uma torção aí dessa visão sobre o indivíduo que sofre, né? De que ele seria, muitas vezes, o sintoma de uma família que funciona de um jeito muito enlouquecedor. E não ele o problema que tem que ser confinado, que tem que ser medicado, se atua no entorno. Então, todos os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, eles têm um trabalho com a família também. Se entende que a crise pode nascer ou estar localizada no indivíduo, mas necessariamente ela surge desse entorno familiar e o CAP sabe disso e vai trabalhar com isso. O interessante é que as formas de lidar com esse indivíduo é que são outras, são diferentes. Se antigamente o modelo era voltado para um hospital, né, para o confinamento, hoje em dia as pessoas estão no território. Outro dia eu conversei com uma senhora que ela passou 30 anos da vida em cima de uma cama sob efeitos de medicamentos, psicótica. E que hoje em dia ela está num centro de convivência, que é um outro dispositivo da rede, onde ela faz oficina de dança cigana. Ela confecciona a própria roupa vermelha e ela dança. E com isso ela está precisando cada vez menos de psicotrópicos. E ela diz isso, é um depoimento vivo dela. Ela fala, eu e todas essas senhoras que passamos a vida inteira com um tipo de tratamento, né? Então se descobre que a pessoa pode ser tratada, entre aspas, com dispositivos de vida, da cultura, de lazer, de esporte. Você conversando com uma pessoa numa situação de roda, numa situação no parque, quem disse que isso não é tão ou mais terapêutico do que numa sala de consultório, sendo medicada e sendo diagnosticada? Sou Paulo Fernando, sou aqui apresentando o programa Saúde em Questão. Eu que sou coordenador municipal de residências e estou recebendo aqui a doutora Tereza Endo, que é psicóloga, que trabalha na nossa rede da Secretaria Municipal de Saúde, e ela está nos contando um pouquinho sobre a roda de conversa que ocorreu no mês de agosto. Nós estamos falando aqui sobre saúde mental do adulto. E dentro do que você está colocando aqui, muito vai despertar nas pessoas que estão assistindo, eu tenho certeza. Porque apesar da roda ter alcançado um grupo, eu acho que muitos vão se interessar assistindo o nosso programa. E se você ficar com alguma dúvida e quiser fazer uma pergunta ou mesmo comentar alguma coisa, canal profissional, @prefeitura.sp.gov.br é a forma com que você, que está aí nos assistindo, enviar e se comunicar conosco. Tereza, dentro disso que nós estamos falando, né, então é uma mudança. A gente sabe que a reforma psiquiátrica começa em 2001, não é isso? Nesse período de 14 anos que nós temos aí, muito mudou. Realmente nós saímos daquela coisa do hospital, no tratamento dos transtornos mentais, e viemos para um tratamento buscando as causas, não focando as doenças, como muito a gente vem trabalhando. Agora, existem outras doenças do que além da depressão. Talvez a depressão seja a mais frequente, a mais recorrente, mas existem outras. Eu diria até que hoje em dia a depressão ela virou tão senso comum, lugar comum, que dizer que a pessoa está deprimida já não causa nenhum tipo de espanto, né? A pessoa falta no trabalho e fala, eu estava deprimida. A pessoa não está bem e fala, eu estou deprimida. Ninguém mais fica triste, né? Hoje em dia você tem outros diagnósticos aparecendo, inclusive nas crianças. Isso é uma coisa que na realidade brasileira mudou muito, né? Muitos diagnósticos de transtornos, né, de conduta, de hiperatividade, déficit de atenção, autismo e também transtorno bipolar, né? Então, nós estamos numa sociedade que precisa ficar atenta a isso. Qualquer reação de uma pessoa que saia da média é considerada um distúrbio. Para quem conhece o DSM-5 agora, o Código Internacional das Doenças, que descreve muito bem as doenças pelos sintomas, se você tem, por exemplo, uma ocasião de luto, de perda de alguém na família, após 6 semanas, se isso não melhorar, se o seu estado não melhorar,
Ou seja, se você não retomar a sua vida como estava anteriormente, trabalhando, estudando, se relacionando, isso pode ser considerado um transtorno e você pode ser medicado. Então, as questões comuns da vida já são passíveis de diagnóstico e de medicação. Acho que a sociedade precisa ficar alerta, principalmente os pais que conduzem seus filhos, que olham para os seus filhos, que observam os seus filhos e que precisam entender que nem tudo é patologia, nem tudo é doença, nem tudo é transtorno. E nem tudo precisa de remédio. E nem tudo precisa de remédio. E aí entra a pergunta, né? Nós estamos... É a desconstrução realmente de um conceito que foi criado. O que a gente tenta passar hoje é exatamente ir atrás da causa. Dentro desse processo, né, são as mudanças, esse nosso ritmo de vida que faz as pessoas entrarem nesse processo mais rapidamente ou com maior facilidade. Por isso, todo mundo tem a depressão. Quer dizer, durante 24 horas alguém vai estar deprimido. É isso? Eu acho que não dá também só para a gente pensar em fatores externos. A gente tem que pensar no que eu estava trazendo anteriormente, do que é subjetivo, que significa como é sentido pelo indivíduo. Você pode pensar, puxa, se eu tivesse a vida que a pessoa leva ali, eu seria muito feliz. Ou se eu tivesse a vida que a pessoa leva ali, eu enlouqueceria. Cada um vai ter um jeito de absorver o impacto da vida. Então, a ideia é que a gente possa entender como para aquele indivíduo, o que ele está passando, significa para ele. Às vezes ele te relata uma coisa que, a seu ver, poderia ser muito pequeno, né? Mas que, para ele, para a subjetividade dele, aquilo é intensíssimo. Então, não dá para a gente só considerar um fator externo como o desencadeador aí de uma depressão, por exemplo. Que ela é importante, as condições de vida, condições de trabalho, elas são muito importantes. Mas eu acho que tem uma coisa na cultura contemporânea que é essa busca imediata de solução para os problemas, né? Essa busca rápida. Eu acho que a gente está educando os nossos filhos assim, né? Se ele tem uma iminência de perda, de falta, de sofrimento, eu já vou lá e me apresento como a solução, como anteparo para evitar o sofrimento necessário para a vida, necessário para o desenvolvimento. Então, essa forma moderna, entre aspas, né, de amparar o outro diante do sofrimento, ela está sendo muito ruim. A medicação, ela entra como uma luva aí. Porque eu vejo um sintoma, acho que aquilo faz o meu filho sofrer, e aí eu entro com uma medicação que vai aniquilar os sintomas. O que gera uma codependência. E que aí pode gerar também 2 problemas. Se ele tinha um problema, agora tem 2, em função da medicação, da reação adversa. E ao invés de eu sentar com ele, se, por exemplo, todo dia que eu chego em casa e estou mal, e meu filho vê que eu estou mal, porque aconteceu alguma coisa no trabalho, eu abro a geladeira, pego uma latinha de cerveja, ou eu abro a portinha de medicamentos e tomo um remédio, ou eu abro a geladeira e como um pedaço de bolo, ou eu abro a janela e falo que eu quero me matar, ele está vendo como eu lido com sofrimento, com angústia. Agora, se eu sento e falo, ai filho, eu tive um dia péssimo, sabe o que me aconteceu? E eu vou conversar com ele, ele vai entender que quando ele tiver um dia péssimo, ao invés de abrir a geladeira ou tomar um remédio, quebrar as coisas, ele vai falar, mamãe, eu estou mal, eu preciso conversar disso. E que é uma coisa tão simples, né? Que poderia ser tão acessível, mas está tão distante do nosso cotidiano. Então, mas isso não é a vida moderna, quer dizer, os próprios jogos, né? Quer dizer, a questão da interatividade com a televisão, o fato, porque no passado nós sentávamos e conversávamos, nós não tínhamos outra coisa para fazer. A gente lia um livro, porque a gente não achava que era perda de tempo ler um livro. O livro era a nossa janela para o aprendizado, para um conhecimento, para a diversão. Isso, com tudo que existe hoje de moderno, né? Produtos que levam a você ter uma atividade até, às vezes, violenta, né? São jogos violentos, são corridas, disputas. Isso também não está prejudicando a facilidade do atendimento de ter um álcool, de ter drogas lícitas ou ilícitas à disposição? Não é isso que fez essa mudança? Então, teve uma pesquisa de uma professora que ela trabalhou com desenhos que seriam agressivos. Por exemplo, o desenho do pica-pau
é considerado um desenho agressivo. E ela quis estudar justamente isso que você está levantando. Eu tinha tudo para ser um psicopata, então. Você adorava o pica-pau. Então, o objeto é o mesmo, né? Seja o videogame moderno, seja nem é mais videogame que se fala, né? O joguinho eletrônico Sim. moderno, como o pica-pau que a criança assistia na televisão. Tom e Jerry. Qualquer coisa. O desenho em si, o objeto em si, ou a droga em si, ela não é nada sozinha. A questão é a relação que se estabelece com aquilo. O agressivo está no humano. Eu posso estar muito acolhedor com alguém, ser muito acolhedor com alguém, mesmo nesse mundo moderno das tecnologias, mas eu posso também me esconder atrás do computador. Hoje em dia, uma consulta médica, muitas vezes, você está diante do profissional, ele está diante do computador e ele mal te olha. É muito diferente. São tantos anteparos entre quem cuida e quem é cuidado, né? Tem uma mesa, computador, tem iPad, iPhone. Mas a disposição dele para o outro é que é o mais importante. Essas barreiras tecnológicas, elas estão aí. Até teve uma pesquisa que colocou um casal, que hoje em dia é tudo no celular, né? Os dois ficam diante um do outro, almoçando. Então, eles estão pedindo a comida, a moça, a esposa, ela sai e vem uma outra moça muito parecida com ela. Eles terminam a refeição e o marido nem percebe que mudou a pessoa. Então, você pode dizer, nossa, esse é um fenômeno atual. Né? Claro que é um fenômeno atual, mas reside nesse interior o quê? Essa barreira de comunicação interna. Porque o celular está lá, ele poderia não utilizar. Então, eu não condeno o objeto. Eu acho que ele é um reflexo das relações que estão acontecendo de forma cada vez mais apartadas, né, de uma conversa, de um sentido. Mesmo antigamente, que as pessoas se reuniam à mesa, será que tudo quanto era conversa era permitida? Né? Será que a menina que tivesse o primeiro beijo, o primeiro encontro sexual, ela poderia falar na mesa de jantar? Ou uma criança que tivesse com uma angústia de estar sofrendo algum tipo de pressão na escola, tirou nota baixa, ela poderia? Será que não existiam outras barreiras de outra ordem? Moral, né? O que a gente conversa na mesa, o que é para conversar? Isso está dentro do indivíduo. É isso que a gente precisa, modernamente, conseguir quebrar. Como mudar tudo isso? O que vocês antevêm, além das rodas de conversa, principalmente porque é a mudança do nosso profissional que está no atendimento, que é exatamente o nosso público, que está ali assistindo ao que nós estamos conversando. Como atingir a todos ou como atingir a maioria para que comecem a ter esse olhar? O que a gente está se propondo, e eu acho que todo curso, educação permanente pretende isso, é que a pessoa é do algo do não aprendível e do algo do não ensinável, que é essa disposição para o outro. Né? Eu acho que isso que é uma coisa, se tivesse que existir alguma coisa no SUS, deveria ser essa, assim, uma disposição para o outro. Isso implica o quê? Seria, assim, condição sine qua non para trabalharmos com saúde, né? Disponibilidade para o próximo. A pessoa chega e fala, eu estou mal, eu quero um remédio, eu quero uma creche. E você pode dar uma lista de creche, ou pode dar um remédio e mandar a pessoa embora. Você pode dizer, senta aqui, vamos conversar um pouco. Só esse gesto já muda muito. A partir do remédio, da queixa do remédio, da queixa da creche, pode vir uma tonelada de coisas que não viriam se você não se dispusesse a ficar diante do outro. Só que essa é uma experiência que precisa acontecer no indivíduo, na vida pessoal do trabalhador. Se na vida do cotidiano dele não existir essa disposição pessoal, ele não vai conseguir reproduzir ou viver isso no seu ambiente de trabalho. Então, o que a gente pretende é um desafio imenso, que as pessoas consigam entender a demanda do outro, o que o outro precisa, a necessidade do outro e ir de encontro a isso. E não o que eu sei, porque o profissional de saúde ele é muito sabido, né? Ele sabe tudo, conhece muito. Então, ele sabe o que é melhor para o outro. É isso que tem que mudar. O outro vai dizer o que é melhor para ele. O fato do Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, estarem abertos, isso também faz parte do movimento? Isso, exatamente isso. É essa a dinâmica em saúde mental. A própria pessoa pode sentir uma angústia no peito, um aperto, um sofrimento, que ela não sabe de que ordem que é, se é física ou o que é.
ela vai no CAPS e fala, olha, eu não estou passando bem, eu queria conversar com alguém, eu estou mal. E aí o sistema se abre. Ela não precisa de um encaminhamento de um profissional. Ela é alguém legítima para reconhecer o sofrimento e buscar ajuda. Então, eu acho que essa é uma grande revolução mesmo. Você não precisa que o outro diga a sua verdade, né? Você vai em busca de. Agora, lá dentro, ela pode precisar de um outro tipo de equipamento, de atenção, que não seja no CAPS. O CAPS ele foi criado para os casos graves, para as pessoas que estavam antes internadas, que só tinham esse modelo. Então, ele vem como substituto desse modelo de internação. Agora, difícil saber, né, o que é um caso grave, o que é um caso leve, porque o que eu falei no começo da nossa conversa. Um caso gravíssimo pode ser de alguém extremamente quieto, educado, né, e preso às regras, mas que está dentro de si num sofrimento intenso. E um caso leve pode ser de uma pessoa que está quebrando tudo, quebrou tudo e parou. Isso me remete também a entender um pouquinho. A estratégia de saúde de família tem um papel primordial com os agentes comunitários. Vocês têm todo esse processo, né, em cima disso. Isto não é também algo que valida a questão da saúde da família, a estratégia de saúde de família cada vez mais presente na nossa população? Sim, também é o mesmo tipo de acolhimento. Você vai de encontro à necessidade da pessoa onde ela está, no território. Muitas pessoas nunca iriam nos equipamentos. Tem uma parte da população que nunca vai. Ia estar se escondendo lá no seu... Porque não tem condições. Porque você vai de encontro àquela pessoa e ela te pede um copo d'água. Como se um copo d'água fosse a coisa mais difícil de se conseguir no mundo. Por quê? Porque ela não tem forças para isso. Então, a ideia é que não se espere a pessoa chegar ao equipamento. Né? O equipamento, a saúde mental, a saúde tem que ir de encontro aonde a pessoa está, naquela situação vulnerável. Porque senão a gente perde muitas pessoas ali, que não iriam numa hora marcada, né? Com as regras estabelecidas de um equipamento. Né? O equipamento seria o quê? Atenção no território, esse cuidado aberto mesmo. Tereza, eu passo para você, nesse minuto final aqui, para você dar a sua mensagem final para quem está nos assistindo, seja convidando para uma futura roda de conversa e seja atraindo as pessoas que podem realmente se interessar pelo tema, pelo assunto e conversar com vocês. Então, acho que como uma última ideia é que todos nós somos agentes de saúde mental. Né? Eu acho que isso dos especialistas é uma distorção. Cada um de nós, no seu ambiente de trabalho, independente da categoria profissional, pode ser alguém que escute o sofrimento psíquico do outro. Se alguém vem conversar com você, aquilo veio endereçado a você, independente da sua formação profissional. O problema é quando você quer se desvencilhar disso que vem do outro. Esse pedido de ligação forte do outro para que você, muitas vezes, não faça muita coisa, não resolva a vida dele, não faça nada assim tão objetivo, mas que simplesmente se disponha a estar ali com ele, numa posição de escuta, numa posição de acolhimento, e acho que isso para todas as categorias, né? Muito diferente você chegar numa unidade de saúde, independente do que for, e a pessoa se dirigir a você e perguntar o que você quer, o que você veio buscar, né? Do que chegar com você com um monte de anteparos e burocracias e papéis e não pode, restrições. Eu acho que o SUS, para ele avançar, né, para todos nós, para garantirmos isso, tudo que preconiza o SUS, essa disposição ela precisa existir no cotidiano, porque senão é um massacre. A gente leva isso a vida inteira, né? Precisaria levar de uma outra forma. Acho. Muito bem, encerramos aqui mais um programa Saúde em Questão. Espero que vocês estejam aí atentos e podem se comunicar através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. Qualquer coisa é só mandar através do e-mail, encaminharemos a Tereza e a gente poderá interagir desta forma. Até o próximo programa.